Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel. O Espiritismo veio à Terra a partir de 1857, com a edição do Livro dos Espíritos, e depois de mais 4 obras, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese, Espiritismo, só essas 5 obras. As outras obras que estão aqui, 150 livros, seguros, indicados por nós e já lidos por nós, essas obras auxiliam intelectualmente a nós ampliarmos a nossa capacidade de entender melhor as leis de Deus. Então, hoje, continuando o Livro dos Espíritos, nós vamos nos apegar na questão 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? Qual o maior obstáculo ao progresso? Eu quero alertar que quem já leu o Livro dos Espíritos uma vez, só apreendeu dele 2%. Para você estudar, você tem que aprender a ler muito. Geralmente de 1 a 4 horas por dia, todo dia. Tem que reler no mínimo umas 6 vezes numa encarnação. Tem que estudar muito, tem que fazer comparações, conversar, dialogar com você. Ler os livros todos seguros. Parar de ser escravo de mediunidade solta, de livros escritos por aí. A transição foi implantada por Deus do início e vai até o fim. Ninguém tem que fazer show sobre transição. Transição você faz todo dia, procurando estudar e se melhorar. E ser um cidadão de verdade, cumpridor dos deveres, respeitador. Isso é transição. Melhorando o ambiente onde você vive, mas começando a melhora de dentro de você. Qual o maior obstáculo ao progresso? Responde o espírito superior: o orgulho e o egoísmo. Esses 2 assuntos, até hoje, nos meus 50 anos, raríssimos criaturas eu vi estudando isso aqui. Raríssimos. Até hoje eu não vi, nos meus 50 anos de atividades religiosas, eu não vi uma criatura do nosso meio ainda verdadeiramente humilde, simples. Eu vi chegar perto, muito perto, Dr. Antônio Lugon, um homem simples, humilde, que procurava trabalhar sempre praticando os estudos, os ensinos de Deus que estavam no Evangelho e estão no Evangelho segundo o Espiritismo. Qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que a seu turno incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende no mundo moral, como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Curta, porém, é a duração desse estado de coisas,
que mudará a proporção que o homem compreender melhor, que além da que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura, que é a felicidade dos espíritos superiores. É a felicidade dos espíritos que alcançam pelos seus esforços, alcançam a perfeição. Olha o que diz o Livro dos Espíritos na pergunta 917. Qual o meio de destruir o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde se libertar-se, e para cujo entretenimento tudo concorre. Suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. E, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro, real, e não desfigurado por ficções alegóricas. Quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo é só estudo de obras seguras. O Espiritismo transformará os hábitos, os usos e costumes, as relações sociais. Só através do estudo e da reforma íntima. Só através do estudo da reforma íntima, da reforma moral. E isso só através do estudo de 1 a 4 horas por dia durante 30 anos na escola do Evangelho. Não tem outro caminho. Por isso que nós precisamos estudar, meus senhores e minhas senhoras. Eu vi isso ainda na casa de meu pai, que era um professor, um magistrado muito sério, acordava às 2 da manhã para começar a estudar às 3 da madrugada. E ele falava: meu filho, só o estudo dos livros seguros nos mostra o caminho seguro para o bem, para a consciência tranquila. 964. Mas será necessário que Deus atende em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele? Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. É isso que nós precisamos entender. Não é político qualquer um falando por aí, não é qualquer palestra que aparece por aí, não é qualquer livro que surge por aí, qualquer vídeo que vai nos ensinar, não é. Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite às enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei. Assim é em tudo.
Por isso que nós precisamos estudar a lei de justiça, a lei de causa e efeito, a lei da reencarnação. Na lei da reencarnação nós temos uma série de leis que se encaixam na principal, mostrando como nos comportarmos numa encarnação para cumprir as tarefas essenciais daquela encarnação, objetivando pagar as dívidas do passado, nos corrigir e projetar um futuro melhor, estritamente dentro das leis. Todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus, diz Allan Kardec. Nenhuma há, por mais insignificante que não nos pareça, que não possa ser uma violação daquelas leis. Se sofremos consequências dessa violação, só nos devemos queixar de nós mesmos, que desse modo nos fazemos os causadores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade futuras. Então é por isso que na questão 600 é por isso que na questão, aqui está, 614, os espíritos colocaram: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. A maioria de nós nunca leu as leis, nunca estudou. A maioria de nós nunca leu as leis que regem o Estado democrático de direito, que também são advindas das leis naturais. A Constituição, o Código Civil, os estatutos da criança e do adolescente, da Lei Maria da Penha, do idoso. Enfim, todas as regras advindas que estejam em vigor no Estado democrático de direito servem, igual nós estamos vendo aqui, para estudarmos, nos enquadrarmos nelas e sermos efetivamente cumpridores de seus ditames, de seus ensinamentos. Só assim nós estaremos fazendo com que nós sejamos verdadeiramente criaturas boas, educadas, comportadas de acordo com as regras e, obviamente, de acordo com as leis de Deus, subindo os degraus da perfeição. Não tem outro caminho. Meus senhores e minhas senhoras, não tem outro caminho. Então nós vamos ver que aqui está. E quando ele fala da moral, a mesma coisa. A moral é a regra de saber observar as leis que estejam em vigor. As leis de Deus e as leis do Estado democrático de direito em países organizados como o nosso, que estão querendo bagunçar por uma política de gente que não estuda, que estão querendo bagunçar por religiosos empolgados pelo poder, em querer fazer palestras e escrever livros sensacionalistas, enrolando a própria sociedade. Só o estudo em livros seguros nos orientará para o caminho do bem. Mais uma vez, muito obrigado por uma aula vídeo do nosso Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, Gesiel. Muito obrigado pela atenção. Grande e fraternal abraço.